Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Kennedy. Prazer estar aqui com você. Obrigado ao senhor por ter aceito o convite para a entrevista. Deputado, o senhor está com 44 anos, nasceu em 12 de abril de 67. Quais são as memórias mais marcantes da sua infância? Onde o senhor nasceu no Rio de Janeiro e cresceu? Olha, eu nasci em Niterói, uma cidade próxima ali ao Rio de Janeiro, do outro lado da ponte, e toda a infância na zona norte de Niterói, no bairro chamado Fonseca, e as recordações são as melhores possíveis do futebol, do Colégio Brasil, o colégio que eu estudei minha vida inteira, grandes amigos até hoje. Uma infância de rua, não foi infância de playground, como hoje em dia, não era infância de videogame, uma infância de futebol no asfalto, de muita bola de gude, de, como em Niterói se fala, cafifa, depois pipa, mas enfim, uma infância muito vivida. Uma geração que ainda brincava na rua, né? Brincava na rua. E como era a sua família? O que faziam seus pais? Quantos irmãos e irmãs o senhor tem? Meus pais até são aposentados hoje, sempre trabalharam em escola pública, como funcionários, o que a gente chamava antigamente de funcionários de apoio. Depois isso foi superado, porque não é só apoio, tem a sua função própria, importância própria. Então são do setor administrativo da escola pública. Minha mãe sempre trabalhou na secretaria de escola e meu pai inspetor de alunos. Então cresci nas escolas, depois virei professor. E dois irmãos, o Renato, e o Guilherme. Eu sou o mais velho, o Renato falecido, em 2006, e o Guilherme, nosso caçula, está aí. O senhor é formado em História pela Universidade Federal Fluminense. O que levou a optar por História e pela carreira de professor? Eu fiz Economia antes, Kennedy, de fazer História, mas fiz porque, enfim, trabalhava, é aquela coisa de juventude, 17 anos, você tem que escolher a profissão, você não tem a menor ideia do que você vai fazer. Pegou ali Economia e não era? Eu fui fazer Economia, eu sabia mais o que eu não queria fazer do que o que eu queria fazer, o que é muito comum na cabeça dos jovens dessa idade. E fui fazer Economia, fui trabalhar em banco, doce ilusão, E depois eu sempre fui apaixonado por História, muito em função dos professores que tive no ensino médio, antigo segundo grau. E fazendo Economia, eu estudava muito mais História, eu estudava muito mais Economia Política do que a Matemática Financeira, a Estatística, que também compõe aí o curso de Economia. E aí resolvi largar a Economia para fazer História, fiz na Universidade Federal Fluminense, um belíssimo curso e 20 anos de sala de aula, dando aula de História, que é a grande paixão que tenho. O senhor também teve um trabalho muito importante no sistema penitenciário, inclusive com presos portadores do HIV. Como é que foi essa experiência? Conta um pouco, deputado, por favor. Você sabe que minha mãe diz que eu já cumpri pena, Só falta cometer o crime, porque são quase 20 anos de trabalho dentro das cadeias no Rio de Janeiro, sempre com trabalho voluntário. Eu comecei, o primeiro lugar que eu dei aula foi uma prisão. E o que te levou a isso, Freixo? Pois é, tem uma história que é boa demais, Kennedy, porque eu morava no Fonseca, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre joguei futebol, e não tem campo de futebol. Especulação imobiliária desde aquela época, hoje muito mais feroz, Você não tem mais campo, E naquela época já só tinha um campo de futebol em todo o Fonseca, que era dentro do presídio, dentro do Ferreira Neto, campo que existe até hoje lá, um presídio que era muito próximo à minha casa, onde meus pais moram até hoje. E o lugar que a gente tinha para jogar bola aos domingos era dentro do presídio. Então a gente alugava, bons tempos, a gente alugava o campo do presídio, pagava os guardas. Entrava na cadeia. Entrava na cadeia e jogava. O juiz era um preso, E ninguém chamava de ladrão, por mais que isso pudesse até fazer algum sentido, mas ninguém chamava de ladrão, então não tinha respeito. Podia falar a palavra. E um respeito absoluto. E o presídio fez parte de uma parte da minha juventude, onde eu não tinha a menor noção do que significava. Era o lugar que eu ia jogar bola e ia me divertir, E depois, eu fazendo curso de História, pintou a chance de eu ser estagiário num curso de Educação Popular com o método do Paulo Freire dentro da cadeia, voltar ao presídio. E aí aquilo me chamou a atenção, eu fui e, enfim, como diz o Paulo Freire, educar é também aprender. Eu aprendi muito mais com os presos do Rio de Janeiro nesses projetos de educação popular do que ensinei. Fez algum grande amigo entre os presos, assim, que dura até hoje? Até hoje eu tenho presos que me ligam, que acompanham, enfim. A educação dentro do sistema prisional é algo que precisava ser muito bem cuidada, enfim, mas aí a gente tem que mudar a mentalidade do Poder Judiciário, mudar a mentalidade do próprio Executivo, de mostrar que justiça não é vingança, e que investir em educação na cadeia é bom para todo mundo, ter a chance dele entender qual é o papel dele na sociedade, dele entender o que significa o crime na sociedade, tem um efeito que é impressionante. Claro que o preso cumprindo a pena, ele está pagando pelo crime que ele cometeu, mas como é que é a sensação, por exemplo, de dar aula para um assassino, para um ladrão? Isso te incomodava, não incomodava? Como é que você lidava com isso para não ter um preconceito e se afastar, ou até se mantinha algum tipo de afastamento, de filtro? Como é
que é essa experiência? Ô, Kennedy, você sabe que uma das coisas que eu não fazia era perguntar por que ele estava preso. Nunca perguntou? Nunca perguntei. Em tantos anos, aí, 20 anos trabalhando no presídio, nunca perguntei por quê, porque não era o meu papel. O meu papel era educador. Mas alguns não falavam espontaneamente? Alguns falavam espontaneamente, vários, principalmente depois de um tempo de convivência, né? Mas eu tinha claro que o meu papel ali não era o papel do juiz, não era o papel do delegado, não era o papel do agente prisional. O meu papel era o educador. Eu tinha que ali trabalhar com a pessoa e tinha que fazer com que sair dali melhor. A educação pudesse transformar, né? E pode. E a educação é um instrumento que concretamente pode mudar a realidade de um presídio. Nessa época, está muito ligado ali ao Tropa de Elite, um personagem que o senhor inspirou, que é o Fraga, isso, né? O senhor chegou a fazer algum tipo de intermediação assim entre presos em rebelião? Era chamado mesmo exatamente daquele jeitinho que está ali? Muito próximo. Na verdade, eu nunca virei refém, né? Uhum. Como aquela cena, que é uma cena muito forte do filme, e aquela cena nunca aconteceu. Mas eu negociei dezenas de rebeliões. Tinha medo, no Rio de Janeiro, sempre com medo. Dizer que não tem medo numa situação que tem arma, quem fala isso mente, né? Não tem como não ter medo. E o que te leva com medo a fazer isso? Mas porque toda rebelião só é rebelião quando tem refém. Quando não tem refém, não tem rebelião, porque, enfim, não tem o que negociar, né? Então, eu já cheguei em rebeliões onde tinham 54 reféns, né? Como uma rebelião em Bangu 3, né? Rebelião com 10, 15, enfim, sempre com reféns. Eu tinha um trabalho sistemático nas prisões, eu conhecia boa parte dos presos pelo nome. Então, o próprio BOPE, que tem um grupo muito bem treinado, que, aliás, foi recentemente treinado, depois daquele episódio lamentável do ônibus 174, onde todo o despreparo ficou visível, eles investiram muito num trabalho ali de negociadores, né? Então, esses negociadores me ligavam, pediam para que eu fosse, porque era muito importante para o negociador do BOPE que tivesse alguém do lado deles, ajudando na negociação, que desse credibilidade. Visto como isento, né? Que pudesse, porque assim, eles vão entregar as armas e vão entregar os reféns. E qual é a garantia de que não vai acontecer um carandiru, como eles diziam, ali dentro? Então, a minha presença era uma presença que acabava ajudando muito. Então, junto com esses negociadores do BOPE, com Fontinelli, com Laviano, pessoas que até hoje estão lá na polícia, não mais como negociadores, foram dezenas de rebeliões. Nunca nenhum ferido, nenhum morto. Respondia essa crítica de direita truculenta, de que esse deputado ele é amigo de bandido, esse professor é amigo dos bandidos, está prestando um favor aos bandidos. Como você respondia esse tipo de crítica, Freixo? Olha, isso é muito forte na sociedade, né? Porque a nossa sociedade ela se alimenta do medo, né? Nós temos um processo histórico escravocrata que nos deixou raízes muito profundas, né? Onde durante muito tempo a justiça nesse país se confundiu com vingança. E muitas vezes com vingança à base do castigo físico, né? A tortura até hoje é um instrumento que perpassa a nossa república, não é mais um instrumento só da colônia, infelizmente, né? Então é muito difícil você construir uma cultura de direitos num lugar que tem um passado escravocrata. É um desafio pedagógico. A luta política hoje é pedagógica. Você tem que responder dizendo que uma sociedade segura não é uma sociedade onde o Estado é mais violento. Sim. Uma sociedade segura é uma sociedade que garante direitos a essas pessoas, a todas as pessoas. A dignidade não pode depender do CEP. A dignidade não pode depender da tua conta corrente. A dignidade tem que ser da pessoa humana. Então, o direito à educação, à saúde, né, e a dignidade tem que ser para qualquer pessoa. Essa é a luta essencial dos direitos humanos. Agora, é um desafio pedagógico dos mais difíceis. Fazer uma sociedade que é movida pelo medo não ser intolerante, né? Esse é o desafio maior da democracia. E o que o levou a entrar na política? Olha, eu sempre fui um militante, né? Porque também é bom dizer que... Militava no PT. Eu militei no PT durante muitos anos, saí do PT quando o PT saiu de si, né? Mas eu, durante muito tempo, fui militante... Que, na sua opinião, foi ali em 2005, no escândalo do Mensalão? Quando você saiu? Fundamentalmente isso. Fundamentalmente... Você se desligou naquela época? Eu me desliguei em 2004. 2004, um pouquinho antes, pouquinho antes. Valdomiro Diniz, aqueles casos exatamente, ali. Exatamente. E as alianças, né? Quando começa a ter como base do governo o Sarney, o